Deus. Somos todos irmãos, exatamente. Nosotros somos todos hermanos. Limões, não, tudo laranjas. O limão. Já alguém experimentou comer assim um limão como quem come uma laranja? Já. E não ficaram com a boca assim? Por causa do ácido do limão, não é? Ficamos... Glória a Deus. Quem é que sente aqui a presença de Deus? Amém? Vamos passar para este. Dois som. Pronto. Glória a Deus. Eu gosto mais deste. Eu tenho alguns anúncios para vos dar. Não vou tomar muito tempo com os anúncios, até porque temos muita coisa para fazer hoje. Temos ali 150 alfaces para ir plantar. É maiorito, exatamente. Glória a Deus. Vocês podem se sentar-se, uma benção. Já estavas. Deixa-me ver então anúncios. O nosso folhetinho é bonito, não é? Lindo, maravilhoso, simpático. Fala muito e não se cansa nem fica. Não se cansa nem fica rouco. Eu quero. Nem tem brancas como agora eu tive. Tipo, o que é isto? Graças a Deus. Mas estão ali perto de 100, um pouco mais do que 100, à volta disso, para vocês poderem levar os que quiser. Vamos cortar os outros 1100 que eu tenho na minha posse para uma campanha. Cortar é preparar. Para fazer uma campanha de evangelização, se tudo correr bem ainda este mês, em um sábado, ou então no início de março, aqui na zona da Pontinha, vamos estabelecer sítios onde estar e vamos nos dividir em grupos. Uns vão ficar aqui na igreja a interceder e a orar, e outros vão para a rua falar de Jesus e entregar folhetos. Sabe que estes folhetos não são para pôr nos para-brisas dos automóveis. Os carros não precisam de salvação. Desculpem. Os motoristas é que precisam de salvação. Pastor, não tenho ninguém na rua. É diferente. Mas se houver pessoas na rua e houver uma caixa de correio onde você possa colocar, mas de preferência entregar em mão e tem alguma dúvida, quer que eu lhe explique o que é que isto é? Ok? É preferível. E pensa assim, isto é... Desculpem, perdão. Peço imensa desculpa. Isto é como... Isto é como se você estivesse a dar um bocadinho do tesouro que está no seu coração. Quem é que sabe qual é o tesouro que está no seu coração? Eu perguntei quem é que sabe, não perguntei qual é que era. Quem é que sabe qual é o tesouro? Então, e que tal dar desse tesouro aos outros? Os outros precisam. Ok? Esse tesouro é Jesus. Então, olha, este folheto está totalmente diferente daquilo que você estava habituado a nível de folhetos de igreja ou de evangelização. Para já tem um título, falta tal. Não é? Só por aí já nem parece que é um folheto de uma igreja. E depois o texto está baseado na palavra de Deus e tem algumas nuances muito diferentes do habitual. E depois tem a oração, uma oração tipo para entregar a vida a Jesus. E depois tem alguns conselhos que vocês conhecem também. Na parte de trás tem as reuniões da igreja, a morada, tem o mapa, a morada. Para quem gosta de GPS tem a longitude e a latitude. Já disse ao António que é provável que qualquer dia algum queira entrar com o carro aqui dentro, não é? Então o GPS dizia vir à esquerda e eu virei. Tem também o meu telefone. Este telefone está aqui, é o meu pessoal direto. Tem o e-mail, tem o site, tem o blog,
tem o Facebook, tem muita coisa. Podem levar quantos quiserem, desde que não seja para palitar os dentes ou para servir de cálcio numa mesa com uma perna mais curta. É para dar aos outros, para evangelizar. Amém? Ainda bem que vocês me entendem. Para a semana vamos ter mesmo o memorial de oração pronto. E quero também dizer a vocês que nós estamos aí com muitos projetos e muitas ideias para este ano. E quero dizer que você faz parte dessas ideias e desses projetos. E ainda mais lhe quero dizer que eu preciso de si, eu preciso de você a trabalhar para Deus. Com o seu coração, com o seu talento, com o seu dom, com as suas finanças, com tudo que o Senhor lhe der. Quero também lembrar outra coisa a vocês. Na sexta-feira, não foi nesta sexta-feira que passou, foi há 15 dias. Eu, na sexta-feira, contei isto. No fim da reunião, eu estive aqui a ministrar, e no fim da reunião minha mãe teve uma visão. E nessa visão, aqui na zona do palco, havia um lagar com um mosto cheio. E o mosto descia pelo púlpito abaixo e espalhava-se pela igreja. E sabe o que é mosto? Mosto é prosperidade, é bênção de Deus. Eu creio que o Senhor vai abençoar cada um de vocês e a igreja vai ser abençoada por isso. Porque Deus é a nossa fonte. Posso ouvir amém? E nós não temos que ficar a olhar, mas de onde é que virá? Será o governo? Será o patrão? Será um tio muito rico? Será uma herança? Não interessa como. Mas uma coisa eu vos posso dizer, que Deus, quando nos quer abençoar, Ele usa-se por vezes das maneiras que nunca nos passaria pela cabeça. Okay? Quero também lembrar que nós temos grupos familiares. Temos um grupo familiar no Montijo, na casa da irmã Helena, que está a ser uma bênção. Eles vinham muito entusiasmados esta semana, graças a Deus. E temos um grupo familiar também na casa da nossa irmã Alda e da irmã Aida, de toda essa família também, e eles também estão sempre entusiasmados. Mas eles estão mais entusiasmados para vir aqui à sexta-feira do que... Não, estão entusiasmados no grupo familiar. A reunião de sexta-feira é em ambiente familiar, percebe? E eu dou um tipo de mensagem muito diferente daquela que nós damos aqui ao domingo. Portanto, eu exorto, se você gosta da palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus, venha à sexta-feira também. É diferente e você vai gostar, tenho a certeza disso. É mesmo para quebrar o paradigma com relação às reuniões das igrejas, percebe? Também temos outro grupo familiar para abrir em breve e vai ser também uma bênção, no nome de Jesus. E se você gostava de ter um grupo familiar na sua casa, não há nada como falar comigo ou falar com algum dos pastores ou presbíteros e dar a sua casa, não é você entregar uma escritura e a chave, nada disso. Não é que tivesse mal, não é? Mas não é nada disso. É fazer o mesmo que Pedro fez com Jesus. Cedeu o barco para Jesus entrar e pregar o Evangelho aos que estavam na praia. Você pode dizer assim, olha, isso é mesmo para mim, que a minha casa é um barco. Mas se a sua casa ainda não é um barco, você pode na mesma fazer da sua casa um barco. Para Jesus entrar e os seus vizinhos serem salvos. Porque esse é o grande propósito do grupo familiar. Salvar a sua vizinhança, trazer as pessoas à igreja. Posso ouvir amém? E também aprenderem as doutrinas rudimentares de Cristo. Por fim, eu quero dizer que já está pronto o livro do estudo e ensaio que o Bruno Vieira Amaral fez sobre nós. Não fez só sobre nós, mas como eu falei na semana passada, acabamos por ser nós a ser falados de princípio ao fim. Já sei a data de lançamento, 18 de fevereiro. A partir do dia 18 de fevereiro estará à venda nos Pingo Doces. Faço a publicidade. Eu depois falo com o Sr. Jerónimo Martins para ele me pagar. 18 de fevereiro estará disponível nos Pingo Doces e no início de março nas restantes livrarias. Ou seja, há um período de exclusividade que o Pingo Doce tem. Dia 1 de março nas restantes livrarias. Dia 19 de março será o lançamento. Depois eu informo onde e a que horas, para quem quiser lá estar comigo. Eu vou lá estar de certeza. Dia 19 de março é dia do Pai. Portanto, olha, é um bom dia para
irmos também honrar a Jesus. Este livro agrada-me imenso porque fala de Jesus de princípio ao fim. E eu não vou dar mais spoilers, vou só dizer isto. Você depois leia. Fala de nós, fala de si, fala da Cátia, por acaso fala mesmo. Fala da Beta e do Álvaro, fala, deixa-me cá ver, se não... fala da minha mãe, é lá tu. É verdade. Ele assustou-se com uma senhora vestida com um urso ali à porta. Nada disso. Fala na Aida também. É verdade. Fala na minha mãe, fala em várias pessoas, fala no meu irmão, fala em várias pessoas aqui da igreja. É natural. Porquê? Porque ele esteve aqui connosco, pelo menos 2 domingos, esteve no grupo familiar e comigo tem estado constantemente. Ele trabalha comigo no meu local de trabalho, no meu emprego. E pronto. E vocês, isto está intercalado com pequenos testemunhos dele. Leiam os testemunhos dele porque de facto toca em nós, mexe connosco. Sabe porquê? Porque percebe-se perfeitamente que ele sabe quem é Deus, teve uma grande desilusão quando era miúdo com relação à igreja, com relação às pessoas, e que ainda hoje, com a mesma idade que eu tenho aproximadamente, portanto 26 anos, continua à procura de Deus. E sabe, eu acho que nós ajudamos um bocadinho ele a encontrar Deus. Como eu costumo dizer, nós caímos-lhe no goto. E você depois vai perceber porquê, conforme está neste livro. Amém? Então, dia 18 de fevereiro, no Espinho Doce, estará disponível o livro. O livro chama-se Aleluia. Tem esta capa amarelinha. Este é meu, não dou. Eu nem sequer devia mostrar. Mas como foi ele o primeiro a mostrar, ele, o autor, olha, pode adquirir à vontade. O livro vai custar entre 3,5€ e 7. Porquê? Porque são aqueles preços típicos da editora, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e o propósito é trazer a cultura a um preço baixo a todas as pessoas da sociedade. Amém? Uhum. Glória a Deus. Pegue na sua Bíblia. O meu tablet está aqui. Já abriu. Está a ver? Pegue na sua Bíblia e diga comigo: esta é a minha Bíblia. Nós já estamos há muito tempo. Há muito tempo que estamos online, dona cameraman. Está distraída. Já não se fazem cameramans como antigamente. Já viu? Ela às vezes se esconde atrás da câmara, mas eu vejo-a. Olha, mas já agora, baixe lá a Bíblia. Aproveito para dar... sabe, cada vez são mais as pessoas que nos veem online. Então, enquanto for possível, eu vou dar beijinhos e abraços. Saludos a João Alexandre e Karina em los Estados Unidos. É estranho falar castelhano para os Estados Unidos, mas naquela zona do país só se fala praticamente castelhano. Os Estados Unidos estão a ser totalmente invadidos pelos povos da América do Sul e América Central. E naquela zona do país praticamente só se prega em espanhol, portanto em castelhano. Então saludos para vosotros, vos quero muito. Damos também um grande abraço a quem nos está a ver por todo esse país. Eu tinha aqui alguns nomes, mas deu-me aqui uma branca, deu-me uma amarela, deu-me aqui uma azul. Eu não me lembro de ninguém agora. Mas quero-vos dar a vocês todos um grande abraço, um grande beijinho, vos amo. Obrigado por estarem connosco. Que o Senhor vos possa abençoar com a palavra de Deus. Amém? Mas em especial, João Alexandre, sei que ele provavelmente estará a ver-nos. E os Estados Unidos são menos 3 horas agora? Texas. Menos 6. Então faça as contas e veja a que horas é que ele se levanta para ver em direto.
Glória a Deus. Se não é em direto, olha, ele depois diz-me: "Oh pastor, não é direto, não é direto." Senão tinha que pôr fita cola nos olhos. Glória a Deus. Levante bem alta a sua Bíblia e abana assim um bocadinho. E se você, por qualquer razão, tem dores no braço direito, faça assim com o esquerdo. Se tem dores no braço direito é porque andou a fazer furos na parede, não é? Quem sabe? Com um morbequinho. E diga: esta é a minha Bíblia. É a palavra de Deus. E diga: eu sou tudo o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu estou prestes a ouvir a palavra de Deus. Semente incorruptível, invencível, indestrutível, infalível. Palavra de Deus que vai entrar no meu coração e eu nunca, nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 3. Eu sinto aqui a presença de Deus e eu não sei o que é que Deus quer fazer hoje. Sabe que Deus nem sempre nos conta os planos todos, mas eu sei que Ele quer fazer alguma coisa. E a prova disso é que Deus hoje deu-me uma mensagem cujo título vai aparecer aqui no ecrã e aí no seu ecrã em casa também. Em casa, no emprego. Quero também dar um abraço ao Luís Mestre e à Ana, provavelmente devem nos estar a ver também. Deus os abençoe. Um grande abraço ao meu amigo. Agora lembrei-me, está a ver? Pode ser que eu durante o caminho, né? A Ana Coelho no Brasil. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ela não me está a ver a dizer adeus, mas está a ver aqui o título da mensagem. O título da mensagem de hoje, que o Senhor me deu ontem à noite, perto das 4 da manhã, é: do que é que estás à espera? Do que é que estás à espera? Pergunte lá ao irmão que está ao seu lado: do que é que estás à espera? Eu não acredito. Eu ouvi alguém dizer que o ar-condicionado fica quente. Eu ouvi. Quem foi? Não. Do que é que estás à espera? Esta noite eu estava a buscar ao Senhor, a falar com Deus. Já era tarde também. E eu agarrei no computador, fui preparar as coisas para hoje. E perguntei assim a Deus: o que é que tu queres que eu ministre ao teu povo? Porque eu não gosto de dar comida mastigada. Eu não gosto de dar coisas que dei não sei. Se Deus me disser volta a repetir esta série ou esta mensagem, eu repito. Ele é que é o Senhor, Ele é que manda. Mas por minha escolha, percebem, eu não gosto. Restos, eu e a minha mulher somos os campeões dos restos. Não, é verdade ou mentira? Em especial ela, mais ela que eu, mas nós não desperdiçamos nada. Mas no que toca à palavra de Deus, tem que ser sempre novo. Tem que ser sempre novidade. Mas a Bíblia foi escrita há tantos anos. Pois aí é que está, porque ela se renova a cada dia. E cada dia, se você escolher um versículo bíblico, seja ele qual for, nem que seja Jesus chorou, que é o versículo mais pequeno da Bíblia, está em João, você, se o ler todos os dias, ele vai ter um significado diferente para si, todos os dias. Acredito, porque a palavra se renova. Há um dia em que você vai olhar e dizer assim: é um chorão, chorou. O outro dia, você se quer estar um bocadinho mais triste, está mais em baixo, e assim: olha, ele também chorou. Ok? E eu estava a buscar a Deus e Deus disse-me assim: isto começou tudo na sexta-feira. A mensagem que eu ministrei aqui na sexta-feira, quem é que esteve cá na sexta-feira? Foi uma bênção, não foi?
O título da mensagem é O que é que nos move? Cujo título eu também só o soube no fim, porque eu não tinha mensagem preparada, e é assim que eu gosto, à sexta-feira, eu gosto que seja Deus a dar-me, naquele momento, inspiração instantânea do Espírito Santo de Deus. E ontem à noite, quando eu estava a falar com Deus, Deus disse-me assim: já explicaste o que é que nos move, tu já explicaste o que é que te move. Agora pergunta ao meu povo, pergunta à minha igreja, do que é que estão à espera. Então, nesta manhã, eu venho aqui transmitir o recado de Deus e perguntar-vos: do que é que vocês estão à espera? Você já reparou que nas primeiras 6 semanas do ano falámos sobre a unção de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus? Falámos sobre estes 3 pontos. 6 semanas com Deus a derramar a sua unção poderosamente aqui nesta casa. E eu agora hoje quero lhe perguntar: do que é que você está à espera? O que é que você fez com essa unção? Será que meteu no bolso, como o outro que meteu a viola no saco? Será que guardou numa caixinha, como a senhora Dona Pandora? Será que você escondeu, ou será que a perdeu em coisas do mundo que existem só para nos roubar a presença de Deus? Então a minha pergunta é: do que é que vocês estão à espera? E eu pedi-vos para abrir as vossas Bíblias em 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, capítulo 3. E nós vamos ler aqui alguns versículos salteados do próprio capítulo, começando no 1. E quero dizer uma coisa a vocês: esta mensagem vai mexer convosco, porque mexeu comigo. Porque a pergunta foi-me feita a mim também: do que é que eu estou à espera? Eu na sexta-feira partilhei aqui coisas que eu gostava que este ano se concretizassem, não é? Da igreja. Eu partilhei aqui projetos, ideias que eu tenho e que eu gostava. Quer dizer, que eu tenho. Você acha que eu tenho capacidade para ter aquelas ideias? Aquilo é Deus. Deus é que nos faz ver para além das paredes. Deus é que nos faz ver para além daquilo que temos e que somos. Portanto, só pode ser Deus, percebe? Então, nesta manhã, eu quero perguntar: o que é que você está à espera? Da mesma maneira como Deus me perguntou a mim: João, do que é que estás à espera? Do que é que eu estou à espera? Versículo 1 do capítulo 3 de 1 de Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olhe para mim, paramos já aqui. No original hebraico não diz isto. No original hebraico diz antes, torna as coisas mais negras, não tão suaves. João Ferreira de Almeida, quando traduziu esta parte, traduziu de uma forma muito suave. E a forma como ele traduziu essa forma suave diz que a palavra do Senhor era de muita valia, era muito valiosa. Mas você sabe o que é que diz no original? Diz que a palavra do Senhor era rara. Ou seja, Deus estava mesmo zangado com os seus sacerdotes. Deus não estava zangado com o povo. Escuta a diferença. Deus não estava zangado com aqueles que o servem. Deus estava zangado com os sacerdotes, com os pastores, com os profetas, com os evangelistas, com aqueles que lideram a casa de Deus. Deus estava mesmo zangado com eles. Então diz que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E não havia visão explícita, não é manifesta. No original hebraico diz que a visão não era explícita. Quer dizer que ainda havia uns marmanjos que diziam: eu vi, mas era tudo muito, muito no ar.
Provavelmente comeu feijoada naquela noite e teve assim umas visões, sabe? Umas visões. Ou, no Médio Oriente costuma-se dizer que o que provoca muitos sonhos e visões é... Visões? É o queijo. Mas é o queijo de cabra, não é o queijo de vaca, percebe? Tem lá aquelas mistelas, aquelas coisas. Então no Médio Oriente diz sempre, quando a pessoa diz, o senhor diz, comeste um queijo? Pergunta logo. A palavra do Senhor era rara. Esta perspectiva não está totalmente errada, que era de muita valia, que era valiosa. Mas eu prefiro que olhemos pelo outro prisma, que era rara. Percebe? E as visões não eram explícitas. Versículo 2. Aconteceu naquele dia, estava Eli deitado no seu lugar e os seus olhos já se começavam a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e lhe disse: eis-me aqui. Olha para mim. A Bíblia é um livro muito fácil de entender. Compreenda isto. E às vezes as traduções é que não ajudam. Por exemplo, o João Alexandre dos Estados Unidos queixa-se muito da versão castelhana, que é da Rainha Valéria. Penso que é assim essa. Eu queixo-me muito da João Ferreira de Almeida porque vem do latim. Apesar de já ter sido corrigida e revisada, ou revista, não é? Mas a versão King James, ou a NV, que é NIV, que é New English Version, que são diretos do original, são muito mais acutilantes. Percebe? A Bíblia original, o original hebraico, não diz o jovem Samuel, diz o mancebo. Quer dizer que Samuel era uma criança quando Deus falou com ele a primeira vez. E era natural que o menino não conhecesse ainda a voz do Senhor. Por isso, quando Deus chamou por Samuel, Samuel pensava que era o profeta que o estava a chamar. Então foi ao quarto do profeta e disse: aqui estou eu, chamaste-me. E o profeta disse: não, nada, então, vai lá para o teu quarto, então, mas o que é isto? Não te chamei não, estás a ouvir coisas. E quando Samuel se deitou, ouviu uma segunda vez: Samuel, Samuel. Oh, é o profeta que me está a chamar. E o profeta disse: não sou não. E o miúdo já devia estar a coçar assim a testa, sabe? E pensar: estão a brincar comigo. Isto deve ser uns miúdos que estão a brincar comigo também, não é? E quando ele se deitou, voltou a ouvir a voz de Deus que lhe dizia: Samuel, Samuel. Ele voltou a ir ao quarto do profeta e o profeta então entendeu, ou melhor, o sumo sacerdote entendeu, que era Deus a chamar o menino. E disse: olha, quando tu agora ouviste voltar a chamar, não venhas aqui ter comigo, responde só: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E o miúdo obedeceu, era um menino, percebe? Era um menino. Se calhar da idade do Marcelo, 7 anos. 8. Ainda me apanha aí no corredor. 8 anos. Não é? E quando ele se voltou a deitar, o Senhor voltou a chamar o menino. E o menino respondeu: fala que o teu servo ouve. E você sabe o que aconteceu? Versículo 7. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus, que ele não a conhecia, e quando respondeu, aconteceu algo extraordinário. E você quer ver, versículo 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual tudo o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Olhe para mim. Você pensava que a Bíblia não tinha assim umas coisas engraçadas? Você pensava que era só a sua avó ou a sua mãe que dizia: até as orelhas te vão tinir? Eu não costumo dizer tinir, eu costumo dizer até bate palmas com as orelhas, não é? É parecido. Mas veja, Deus também diz uma coisa engraçada. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Senhor chamou o menino e abriu o seu coração para o menino. Ou seja, contou-lhe o plano do que ia fazer em Israel. Agora, escute e olhe para mim. Com quem é que o menino falou
para conhecer a voz do Senhor? Com quem? Com o sumo sacerdote. Não seria normal que o Senhor falasse com o sumo sacerdote e não com o menino? Afinal de contas, na própria cultura do Médio Oriente, as mulheres não têm papel na sociedade, mas as crianças também não. Mas para Deus usar-se de uma criança para falar à nação, é porque quem estava em liderança não estava bem. E eu quero lhe perguntar assim nesta manhã: você está à espera que sejam os seus filhos a falar consigo sobre o que Deus tem para você fazer? É preciso vir um menino pequenino, puxar-lhe a manga e pô-lo no trajeto, no caminho que Deus preparou para si? Vai ser preciso você ouvir da boca de uma criança aquilo que você pode ouvir diretamente da boca de Deus? É como aquelas pessoas que nos dizem assim, veja lá se você já ouviu isto. Veja só, eu estava com um problema na minha vida e encontrei uma pessoa que nem tem Jesus, mas falou comigo como se tivesse Jesus. Uma coisa impressionante. Falou comigo, parecia que conhecia a Bíblia e tudo. Foi Deus. Geralmente eu, por educação, digo assim, glória a Deus. Mas sabe o que vai aqui dentro? O que vai aqui dentro é isto. Sinceramente, foi preciso Deus usar-se de um ímpio para falar consigo. E eu pergunto nesta manhã, do que é que você está à espera? Do que é que vocês estão à espera? Do que é que eu próprio estou à espera? O que é que nos falta para nós conseguirmos ouvir a voz de Deus e pô-la em prática? O que é que Deus tem mais que fazer para que você possa prestar-lhe mesmo atenção? É preciso chamar meninos para falar connosco? Você sabia que é por causa deste versículo bíblico que muitos pais na América do Sul, na América Central, ensinam as crianças muito novinhas a falar a palavra de Deus, que é para depois subirem ao púlpito e fingirem que são pregadores ungidos de Deus? Têm aquelas frases típicas, têm aqueles versículos decorados, não passam daquilo. Ninguém me diga, aquilo é Deus. Porque se fosse Deus, a criança não precisava de gritar para chamar a atenção da multidão. Sabe uma coisa? Você já reparou que o seu pastor não precisa de gritar consigo para chamar a atenção com a palavra de Deus? Eu conheço muitos pastores que entram no púlpito bem e quando saem estão completamente roucos, porque passam a reunião toda a gritar. Mas eu não preciso gritar consigo. Eu já ouvi, olha, uma vez na escola bíblica aprendi isto. Ouvi um pregador que ele a falar, meu Deus do céu, ele quase nem respirava. E vocês sabem... Eu tinha ao meu lado um amigo na escola bíblica que às vezes perguntava-me assim, como é que vai o relato? Quanto é que está? E você podia se impressionar e podia dizer que sentia a presença de Deus. Um dos homens de Deus que eu mais gosto, Samuel Doutorian, geralmente pregava a 3 metros do microfone. Mas ele gritava e gritava bem. Sabe porquê? Porque estava habituado a pregar em pavilhões sem instalação sonora. Porque, em especial no Egito, geralmente o governo proibia-lhe a instalação sonora. E aquele homem chegou a pregar naquele deserto, em frente às esfinges das pirâmides, que hoje já não é possível, sem microfone para 6.000 pessoas. E também já ouvi pessoas chegarem ao púlpito e dizerem assim, boa noite, irmãos, ou bom dia, irmãos, vamos abrir. E naquele momento que se ouve a frase, vamos abrir a Bíblia, a unção de Deus caiu na sala de uma maneira. E a pessoa não gritou uma única vez a reunião toda. Eu creio nisso.
Eu creio que nós não precisamos de gritar para chamar a atenção. Nós não precisamos que os meninos nos venham chamar a atenção. Nós não precisamos que Deus fale a ímpios para falar connosco. Porque eu creio que esta igreja, a partir de hoje, vai estar atenta à palavra de Deus e à voz de Deus. E que não vai mais estar à espera, vai estar em andamento e em ação com Deus do seu lado, no nome de Jesus. Versículo 19. E crescia, agora repare, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Este segredo é vital para si e para mim. Enquanto ele cresceu, ele não deixou cair uma única palavra de Deus. Porque se você for ler todo o capítulo, você percebe que o Senhor continuou a falar com o menino. Deixou de falar com o pastor da igreja. Deixou de falar com o pregador. Deixou de falar com o representante de Deus, que era o sumo sacerdote, que era Eli. Porquê? Porque ele era mau. Ele nem a casa dele tinha em sujeição. Os filhos que eram sacerdotes andavam a roubar o povo e a violar as mulheres. Você pode ficar chocado, mas eu estou-lhe a contar o que diz a Bíblia. E sabe porquê que a Bíblia é um livro tão bom? Porque não esconde os erros dos outros, como muita gente faz. Quem é que me está a entender? O profeta era mau. O sacerdote, o sumo sacerdote, estava a ser mau para o povo. Mau. Mas eram os filhos que faziam mal, não era ele. Mas era ele que tinha a autoridade e a unção. Logo era ele que deveria ter agido. Quem é que me está a entender? Samuel crescia e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Quer dizer que ele cumpriu sempre tudo quanto o Senhor lhe falou. Você está disposto a cumprir tudo o que Deus fala consigo? Quem é que está disposto a fazer tudo quanto o Senhor falar consigo? Aleluia, glória a Deus. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Olha aqui, está a ver? Se até ao versículo 1 do capítulo 3 a palavra do Senhor era rara naqueles dias, a partir do momento em que o Senhor falou com Samuel, a palavra tornou-se diária. Mas não era o sumo sacerdote, era o menino. Pois é, mas Deus já estava a preparar a substituição. Agora eu tenho esta pergunta para si, você não vai gostar. Você quer ser substituído? Nem os jogadores de futebol gostam de ser substituídos. Às vezes, não é? Eles veem a placa com o número deles e eles vão para a linha e vão. Deveriam de ser adultos. Sabem que têm não sei quantas mil pessoas a olhar para eles. Mas fazem nem mesmo estas atitudes. Porque não gostam de ser substituídos. E você gosta? Você quer ser substituído? Eu também não quero que você seja. Eu também não quero ser. Sabe porquê? Porque Anas só há uma. De Olinda só há esta. Conceição só há. Percebe? Mas eu tenho o mesmo nome da outra Conceição. Desculpem. Só há uma. Ruth só há uma. João só há um. Rui só há um. Pode haver muitos Ruis nessa terra. Pode haver muitos Zé Manéis. Pode haver muitas Tânias. E Márcia. Eu estou no Brasil e é aos magotes. Mas nenhuma é como a Márcia. Quem é que me está a entender? Nós somos únicos. E a tarefa que o Senhor nos deu é única. Porque a tarefa que o Senhor deu a si não vai dar a outro, porque ao outro pode dar uma coisa parecida, mas nunca será a mesma que deu a si. Do que é que você está à espera? Desse uma cotovelada ligeira, não quero ir ninguém com os cotovelos aleijados. Dê uma cotovelada no irmão e diga-lhe ele o que é que estás à espera.
Abra comigo em João capítulo 4. João 4. Fica logo a seguir a João 3. E antes de João 5. Glória a Deus. Está a ver? Olha, o homenzinho até está aqui à espera no banco. Sentadinho a ver não sei o quê. Se calhar a ver as ervas a crescerem. Ver os passarinhos. Ver o céu. Os aviões. É possível, é possível. Pronto. Não é ao pé do mar, não pode ver os barcos a passar. Ver os aviões a andar. A voar. Do que é que você está à espera? Eu ontem, quando o Senhor falou ao meu coração e Ele mostrou-me que Deus fala, mesmo que você possa sentir o mesmo que eu estou a sentir, que é, nós estamos outra vez numa época em que a palavra do Senhor é rara. Queridos, nunca eu vi o dom verdadeiro da profecia tão pouco utilizado como nos últimos, se calhar, 10 anos a esta parte. Muita profecia falsa, mas mesmo muita. Ouço muita profecia encomendada. Ouço muita treta. Ainda na sexta-feira, eu estava a investigar algumas coisas e digo-vos, eu ouvi profecias de bradar aos céus. Como é que as pessoas ouvem aquilo e dizem amém? Faz lembrar uma presbítera de uma igreja onde eu estive, ali para as zonas de Louros, ali no Tejal. Cada vez que aquela mulher subia ao palco, nós já sabíamos, vem aí, faca e alguidar. Aquelas profecias, aquilo era tudo, mata o cão, esfola o gato. Dois coitadinhos dos bichinhos, não é? Agora imaginem coitadinhos das pessoas a ouvir aquilo. E já para não falar naqueles pastores que todos os anos têm sempre uma profecia de uma desgraça nesse ano. Vai haver uma grande desgraça neste ano. Aleluia. Eu lembro-me de um que em 1965 também disse isso. E os seguidores, veja só, os seguidores dele, que ele já morreu, já foi, não sei se terá ido para Jesus, não posso afirmar. Este caso não posso afirmar. Porque as pessoas deixaram de seguir a Jesus e passaram a seguir a ele. Para você ter uma ideia, a esposa fez o funeral, enterraram-no e aquele grupo de pessoas, que são à volta de 200, hoje já são menos que já muitos morreram, eram à volta de 200, colocaram uma provisão cautelar, isso bem? Uma providência. Uma providência cautelar para impedir o funeral e depois meteram uma coisa qualquer em tribunal para fazer uma exumação ao corpo para o porem numa câmara hiperbárica porque estavam à espera que ele ressuscitasse. E ainda hoje estão à espera. Só nos Estados Unidos, não é? Por enquanto. Porque cá em Portugal já não falta muito. Já há pessoas que preferem os livros do líder de uma certa denominação do que a própria Bíblia. Dizem que são mais importantes do que a própria Bíblia. Porquê? Porque falam da Bíblia e explicam a Bíblia. Então a Bíblia já não é precisa. E esta. E se o homem começa com profecias macabras, as pessoas dizem amém. E são capazes de dizer, isso está-se a cumprir na minha vida, mesmo que seja tudo mentira, só para, sabe? Só para ele se sentir bem. Pelo menos a profecia que ele falou em que eu ia morrer ainda está para se cumprir. E está por cumprir até Jesus vir, porque eu pedi ao Senhor para não provar a morte. Vamos ver se o Deus me concede este desejo. Que o Senhor me venha buscar em vida. Quero ser arrebatado. É para chegar ao céu e dizer ao Elias, não foste só tu.
Do que é que estás à espera? A palavra de Deus pode ser rara hoje, e digo-vos, é rara, sim senhor. Outubro de 2013 foi quando o Senhor me disse que estava zangado com os sacerdotes e que iria deixar de dar revelação àqueles que não andavam em dia ou em linha com a palavra dele e com a verdade que estava na sua palavra. E eu creio que isto é real, eu creio que ele fechou mesmo a torneira da revelação a esse. E nota-se, não é preciso ir muito longe. É vê-los a repetir as mesmas mensagens ano após ano. As mesmas mensagens ano após ano. Não mudam o disco e com a desculpa de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, você não comeu pão hoje de manhã ao pequeno almoço? Comi, então vai comer pão todos os pequenos almoços. Você vai ouvir a mesma mensagem todos os anos. Oh, Jesus Cristo, Deus-me livre. A Bíblia é tão grande, tem tanta coisa para nos mostrar. Deus tem tanta coisa para falar connosco. Na sexta-feira ouvi alguém dizer assim, isto é só a quarta, é só a sexta e ao domingo, quem me dera que houvesse mais dias. Que era para ouvir mais palavra. Continuo a orar para que isso aconteça. Quem sabe? Só Deus sabe. Vocês estão a entender o que eu quero dizer com vocês? Podemos estar outra vez num tempo de silêncio, mas eu quero dizer a vocês, vocês podem ouvir a voz de Deus. Façam como este menino, veja. Sabe porquê que Jesus disse? Se nós não formos como crianças, nunca entraremos no reino dos céus? É porque se nós não formos totalmente limpos, puros, não é ingênuos. Nós não temos que ser ingênuos, mas temos que ser sem malícia, sem maldade. Nunca esperar o pior dos outros. Ah, pastor, mas assim eu vou levar muita patada. Até Jesus não levou? Jesus respondeu sempre a todas as perguntas dos fariseus, mesmo sabendo que as perguntas tinham rasteira, mesmo sabendo que era para o magoar, mesmo sabendo que era para o pôr em causa. Mas ele respondeu sempre a todas, deu-lhes sempre atenção. Vocês sabiam disso? Nunca lhes negou nada. Nunca fugiu deles. Mesmo sabendo que ia levar patada. Houve uma vez que até o queriam empurrar de um penhasco abaixo. E no fim e ao cabo acabaram por crucificá-lo. Sem saber que estavam a cumprir o plano de Deus. Então do que é que você está à espera? João 4. Versículo 1. E agora... seja paciente comigo, vamos ler aqui uma boa parte dos versículos deste capítulo. Eu gosto muito desta passagem. Esta passagem fala da mulher samaritana. Muitas pessoas só conhecem a história do bom samaritano. Não é? Mas hoje eu quero-vos falar da mulher samaritana. Veja aí comigo então, a partir do versículo 1. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria, ou Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase à hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço,
bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha para mim, vamos continuar a ler. Jesus ia a caminho para outra zona, da zona, vá lá, central ou nevrálgica do Médio Oriente, e tinha que passar por Samaria, uma zona, vá lá, uma região, um país, aquilo que você quiser, que era inimiga de Israel. Os judeus não se davam com os samaritanos. Aquilo era um ódio de morte. Vocês não estão bem a imaginar a guerra que havia. É quase como judeu e palestiniano hoje. Ok? Quase como judeu e palestiniano hoje. E Jesus passou por Samaria e quando chegou àquela cidade, a cidade de Sicar, sentiu-se cansado. Quantas vezes nós não nos sentimos cansados na caminhada? Quantas vezes não nos sentimos também a necessitar de água? Eu não estou a falar de você agora estar a olhar para mim e dizer: já bebi um copinho. Não é? Não é isso. É mesmo no nosso dia-a-dia. Aqueles telefonemas, sabe, parece que vêm só para nos deitar abaixo. Aquelas pessoas da nossa família que fazem coisas que parece que é mesmo só para, sabe, que é mesmo só para nos arruinar. Não é só a alegria do dia-a-dia, mas é o bem-estar emocional. Principalmente quando nós temos projetos que estão a começar, quando temos ideias que estão a começar, quando temos negócios, quando a nossa família está a recuperar de um momento mau. Você entende o que eu estou a dizer? Você sabe o que é que eu estou a falar? Se calhar sabe. Se calhar você está a me ouvir e está a dizer: você está a falar para mim. E Jesus estava a começar a perceber-se que havia ali uma guerrinha entre os discípulos de João e os dele. Porque dizia que uns batizavam mais do que outros. Veja, uma guerrinha interna. Até parece que estamos nos dias de hoje. Quantas pessoas tens na igreja? Tenho 40. Então e tu? Eu tenho 41. Mesmo se eu tenha 20. Quantas pessoas leva a tua igreja? Leva 100. A minha leva 110. Mesmo que só leve 80. É só para ficar por cima. Uma guerrinha estúpida. E já está a ver que não é de agora. É deste tempo. E Jesus devia estar a pensar: mas porquê que estes estão a fazer a contagem de quem é que é batizado e quem não é? E quantos é que são? E quem batiza mais? Estamos a trabalhar pelo mesmo. E viu o poço e pensou: vamos sentar aqui um bocadinho a pensar nisto. E sabe que é isto que eu quero que você entenda. Jesus, quando se sentou naquele poço e vinha aquela mulher para tirar água, ele percebeu que não ia descansar. Ele percebeu que tinha que trabalhar. Ele percebeu que tinha que explicar a alguém o verdadeiro Evangelho. E sabe porquê que eu estou a dizer isto? Porque a conversa começou simples. Olha, dá-me um pouco de água. Tira-me um pouco de água do poço. E ela virou-se para ele e disse-lhe: como é que tu, que és judeu, pedes a mim que sou samaritana para te dar água? Ainda me acusas que eu estou a envenenar a água para te matar. Porque eu não estou, isto não está lá escrito, mas é o sentimento da época, percebe? Havia um medo. A samaritana dar água ao judeu, para ela aquilo era... na cidade podiam linchá-la, percebe? E Jesus disse-lhe assim: se tu soubesse a quem estás a dizer que não queres dar água,
Eras tu que me pedias a mim e eu te dava uma água da qual nunca mais tinhas sede. Faz lembrar aquelas pessoas que vêm ter connosco e dizem assim: então, estás bem? Estás com um bom aspecto? O que é que andas a fazer? Se tu soubesses o que é que eu ando a fazer, tu vinhas comigo, à igreja também, e de lá nunca mais saías. E a mulher diz assim: mas como? Vocês, os judeus, dizem que só se adoram em Jerusalém. Mas o nosso pai Jacó, percebe? A única igreja verdadeira é a igreja... Mas eu vou à igreja blá 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 e o meu pastor diz que nós também somos verdadeiros. Como é que é? Os judeus dizem que só em Jerusalém que se adora a Deus. Mas o nosso pai Jacó diz que a gente adorava aqui neste mundo. Como é que é? E Jesus fez o mesmo que eu gosto de fazer. E quando alguém se senta ao pé de mim e diz-me assim: eu não acredito em Deus. Ainda bem que aqui vieste. Que agora eu vou-te explicar tudo o que eu sei. Mesmo que ele se levantasse, ou essa pessoa se levantasse e dissesse assim: continua a não acreditar em Deus. Eu ensinei, eu mostrei. Eu dei o meu coração. Eu mostrei aquilo que eu sinto. Aquilo que é a minha força. Aquilo que é a minha essência. Percebem? Porque eu não preciso de convencer nada a ninguém. A minha intenção não é convencer ninguém nesta casa. Eu não quero convencer ninguém aqui. Eu quero limitar-me a mostrar por A mais B que Ele é verdadeiro, que Ele existe, que Ele nos ama. Posso ouvir amém? E foi o que Jesus fez. E começou-lhe a falar. E depois disse-lhe uma coisa que ela não espera. E aí entram os dons do Espírito Santo. O dom de conhecimento. A palavra de conhecimento. Porquê? Porque não era normal um homem, naquela época, falar com uma mulher sozinho. Hoje não. Hoje até vão no mesmo carro e dormem até, se preciso, no mesmo quarto e dizem que não há problema nenhum. Então, isto é tempos modernos. Mas naquele tempo, um homem estar sentado no poço, ao pé de uma mulher, era para falatório na cidade, mesmo que não tivesse acontecido nada. E então Jesus, antes que houvesse, sabe, aquele bichinho chamado fofoca, Jesus virou-se para ela e disse assim: vai lá chamar o teu marido. E ela disse: não tenho. E ele disse: pois é, não tens não. Já tiveste 5 e o que tens agora ainda não te casaste com ele. E ela deve ter ficado: espera aí. Isto é o quê? Os dons do Espírito Santo. Isto não é adivinhação. Jesus não tirou a bola de cristal e... tu tens 5 dedos em cada mão. Oh! Percebe? Este tipo de revelação vem pelos dons do Espírito Santo. Vejo bem que és profeta. Nem ela sabia que ela estava a falar com o Messias. Mas mostrou-lhe o desejo de o conhecer. Você percebe? Conhecer o Messias. E começa a falar na palavra. E quando ela começa a ouvir aquelas palavras dele, a palavra viva, o que é que ela faz? Vamos continuar a ler. Versículo, parámos no 15. Vamos para o 16. Não, perdão, desculpem. Parámos no 21. Vamos para o 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E é aqui que entra o choque. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vai para mim. Vós não sabeis o que adoram, porque ninguém lhes soube ensinar. E enquanto estavam divididos em ir a Jerusalém e adorar no monte, não estavam a adorar a Deus nenhum. Para mim é pior a pessoa que, conhecendo quem é Deus, adora imagens e outras coisas, porque entra no erro por vontade própria, do que aquele que diz assim: eu não conheço Deus, para mim ele não existe. Porque pelo menos
Se a gente ser assim, eu posso te apresentar Deus, eu aposto que essa pessoa não diz que não. E Jesus estava-lhe aqui a dizer, a salvação vem dos judeus. Pois vem, porque ele não era judeu. Você nunca se pode esquecer que Jesus nunca deixou de ser judeu. A salvação vem dos judeus. Agora veja. Versículo 23. Mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Agora olhe para mim, enquanto os discípulos ficam chocados, porque veem ele a falar com uma mulher samaritana, a mulher faz uma coisa extraordinária. Larga o cântaro e vai a correr à cidade e dizer, venham, venham ouvir o homem de Deus que está sentado no poço da cidade. Venham ouvir o gordinho que prega sem gravata e sem fato, ali na pontinha. Você pode lhe passar totalmente ao lado. Mas você deixava a carteira em cima do poço para ir à cidade. Digam lá honestamente. Você deixava, as senhoras, você deixava os seus 45 quilos de mala em cima do poço para ir a correr à cidade, dizer venham ouvir o pregador? Ou você levava a mala consigo? Ai, você. Não me responda, porque eu sei que levava. Levava, pois. Mas aquela mulher, ao ouvir as palavras de Jesus, deixou de se importar com a riqueza. Porque o cântaro era riqueza, sabia? Você pode não entender isso hoje, mas o cântaro é riqueza. Porque o cântaro dava para a água e dava para o azeite. Sem cântaro, não há água em casa. Hoje nós temos na torneirinha, não é? Mas naquele tempo não. E olhe que os vasos eram caros, porque era a profissão do oleiro. E se você pensa que os vasos são feitos assim, aquilo leva tempo a secar. E estamos a falar, agora cozem-se. Antigamente não se coziam. Isso levava muito tempo. Então ele tinha que cobrar para poder sobreviver. Perder o cântaro, partir o cântaro, era a pior coisa que podia haver na vida de alguém. Do que é que tu estás à espera? Que o cântaro se perca, que o cântaro se parta. Liberte-se disso. Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Adore-o em espírito e em verdade. Liberte-se daquilo que o amarra. Ouça as palavras da vida para que você nunca mais tenha fome, nem sede de nada. Porque Deus é a nossa fome. Porque Deus é o nosso alimento. Porque Deus é verdadeiramente aquele que nos alimenta e nos nutre. Posso ouvir amém? Qual é a nossa tarefa? É esta que Jesus fez. Jesus estava cansado, mas continuou a ministrar. Quando os discípulos chegaram, estavam mais chocados por ele estar a falar com uma mulher samaritana do que ele estar sentado no poço cansado. Vocês percebem? Isto mostra-nos o caráter das pessoas. Do que é que você está à espera? Eu não vou falar àquele vizinho. Não. Então, meu Deus do céu. Ele deixa o lixo no patamar. Encrava o elevador. Nas reuniões de condomínio, aquilo é sempre um chorrilho de coisas e com problemas e não sei o quê. Pastor, eu não vou falar de Jesus àquele vizinho, nem pensar. Pastor,
E se ele depois vai lá para o céu fazer a mesma coisa no prédio? Olha uma coisa. Se calhar quando Deus pôs no coração, olha o que eu lhe vou dizer. Se calhar quando Deus pôs no coração da pessoa que lhe falou assim de Jesus, se calhar a pessoa também pensou da mesma maneira. Eu não vou falar de Jesus àquele. Nem pensar. Ele não precisa. Não. Eu levar aquela pessoa à igreja nem pensar. Ouça. Mas você está cá hoje. E porquê que nós não devemos pensar de maneira diferente? Por isso eu pergunto-lhe hoje, do que é que você está à espera? De evangelizar os seus amigos, evangelizar os seus familiares. A nossa família devia ser a nossa prioridade. Pastor, eles não querem nada com Jesus. Mas aí depende da nossa oração, porque é a oração que derruba as muralhas, os castelos na mente. Pastor, então, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você deve orar e nunca parar. Na sexta-feira contei aqui uma história que está neste livro. De um homem cuja mulher era cristã. E o homem não era. Então, o que é que ele fazia? Sabe o que ele fazia? Escute bem. Ela vinha da igreja e ele dava-lhe tareias de meia-noite. Só pelo prazer de lhe bater. Porque ela vinha da igreja. E havia dias que fazia coisas muito piores. E sabe o que é que ele fez um dia? Porque ele estava sempre a dizer mal de Deus, a dizer mal da igreja, a dizer mal dos pastores, quando não havia razão para isso. Às vezes há pastores que andam assim, coisa. Pronto. Mas graças a Deus que não é o caso. Não era o caso da história. Então um dia ele arranjou, repare bem, apanhou um rafeirinho muito doentinho aí na rua, cheio de pulgas. Trouxe-o para casa e adivinhe que nome é que ele deu ao cão? Jeová. Então andava na rua e era: anda cá, Jeová! Jeová, não comas isso! Sai daí, Jeová! Olha os carros, Jeová! Dá a pata, Jeová! E a mulher, cada vez que ouvia aquilo, percebe, a mulher ficava. Mas aquela mulher nunca respondeu, nunca o agrediu, nunca o maltratou, orou por ele constantemente. Ele chamou o cão Jeová. Um dia começou a pensar: que nome é este, Jeová? É o nome de Deus? Jeová, 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 Jeová. Disse tantas vezes, começou a pensar: Jeová, Jeová. Gostava de conhecer mais deste nome. Então um dia disse à mulher: a partir de hoje sou eu que te levo à igreja e que te trago da igreja. Depois, passado uns meses, já ia com ela até à porta da igreja. Depois vinha para o carro esperar. Passado uns meses, já ia ao domingo. Até que hoje é um colaborador fanático da igreja. Um dia eu gostava de saber que nome é que deram ao cão depois daquilo. O autor também gostava de saber. Porque acho que é curiosidade. O autor também gostava de saber. Não interessa se gozam connosco ou não gozam. Interessa é que nós nunca devemos de desistir de orar por eles e pela salvação deles. Posso ouvir amém? João 12. Eu já estou a terminar. João 12. Do que é que você está à espera? Que os seus familiares morram? Que os seus amigos mudem de país, mudem de cidade? Ou morram também? Fale de Jesus a eles. Dê-lhes Jesus, mesmo que gozem. Olha, eu digo-vos uma coisa. Em 35 anos de idade, eu nunca fui gozado. Já fui perseguido, já fui maltratado, mas gozado, eu nunca fui gozado. Percebe?
Tudo também depende da nossa postura. Olha o que eu lhe vou dizer. O nosso Deus dá-nos isto agora é um pequeno à parte. O nosso Deus dá-nos sempre bons conselhos. E na sua palavra, na Bíblia, em Josué capítulo 1, Deus diz lá assim: não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita. O que é que isto me ensina? Que eu não posso ser nem 80, nem 8, ou 8 e 80. E é aqui que entra o segredo do cristianismo. Eu não posso ser fanático, mas também não posso ser desleixado. Eu tenho que ser no meio, eu tenho que estar no meio, tenho que dosear as coisas. Por isso é que a igreja só tem 2 reuniões. Sexta e domingo. Tem grupos familiares. Em 7 dias da semana ocupamos 3. E não é o dia todo, é só uma pequena parte do dia. Tudo para dar honra ao Senhor. Mas para você também poder trabalhar, descansar e dar atenção à família. Há igrejas que é os dias todos. E ainda incentivam as pessoas a não falar com a família que não é salva. É verdade. Como é que eles vão salvar a família se não falarem com eles? Como é que eles vão salvar a família e os amigos se eles não têm tempo para estar com eles? Percebe? Porque que é assim todos os dias e dessa forma? Porque é para a pessoa viver dentro daquela ideia. A pessoa nem tem a oportunidade de pensar. Graças a Deus que você está no ministério e que você pensa por si. Porque o seu pastor não proíbe nem obriga nada a ninguém. Eu limito-me a ministrar. Os frutos depois logo se veem. Até e se os frutos forem maus? O pastor está cá, eu tenho um corta-cebos muito grande. E a debulhadora também é boa. E depois lá semeamos outra vez e começamos tudo de novo. Porque o nosso Deus é um Deus das milhentas oportunidades. Posso ouvir amém? E olha, aquele que nunca falhou, que atira a primeira pedra. Como se costuma dizer. João 12, a partir do versículo 20. É o terceiro pormenor do que é que tu estás à espera. No primeiro, você recorda-se, 1 de Samuel, ouvir a voz de Deus, a importância da palavra de Deus. Na segunda passagem nós vimos a nossa tarefa. Jesus deu o exemplo, estava cansado, mas continuou a evangelizar, continuou a salvar almas e a agir poderosamente os dons do Espírito Santo. Sabe como é que isto tudo é possível? Isto só é possível com a unção de Deus. E você tem a unção de Deus entre si. Pessoas que parece que a vida está a andar mais devagar ou com mais dificuldade, porque você já não é um bebê de biberon. Porque Deus já não vos vai mudar a fralda. E se calhar já tem o rabinho assado. E aqueles que estão no Brasil, perdoem-me. Rabinho é uma palavra feia lá. A verdade é. Estão à espera, estão de perninhas no ar à espera que Deus mude a fralda. Mas Deus não vai mudar a fralda. Um menino de 7, 8 anos, já ninguém muda fraldas. E é por isso que parece que a coisa não avança. Porque você continua a pedir como se fosse uma criança. E Deus já fez você subir 2, 3 degraus para você, na vez de pedir, começar a tomar posse das riquezas que são suas por herança. Efésios capítulo 1, você está lá. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Com todas as bênçãos. Você só tem que tomar posse delas. Tomar posse e é meu. Pai, eu te agradeço porque eu já tenho. Obrigado a Jesus porque cada dia que eu te busco mais, tu abençoas-me mais. Por isso, na sexta-feira eu perguntei, o que é que nos move? É a bênção? É a cura? Não, não pode. O que me move é o amor a Deus. A cura e a bênção vêm por acréscimo. Porque Deus é um Deus bom. Quem é que me está a entender? Então, nesta manhã, você tem a unção de Deus. Está na hora, se calhar, de parar de pedir e tomar posse. E acreditar que Deus lhe vai dar, mesmo que pareça que não vem de lado nenhum, mas Deus vai dar. Deus vai abrir esse caminho.
Eu peço muito a Deus. Não vale a pena pedir, porque você já subiu de grau. Estamos a crescer com Jesus, tal como as crianças. Com 7 anos, a mamãe já não tira as espinhinhas do peixe. Agora fiquei assustado. Não diga que ainda tira. Eu não... Ou as gordurinhas do bife. Não pode ser. Percebe? Eu gostei deste silêncio que eu... Aquele silêncio constrangedor, não é? As espinhas do peixe. É muita piada, pastor. João 12, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Ora, agora repare nisto. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizer a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olhe para mim. Ora, Jesus... Vou-vos tentar explicar isto. Jesus andava a ministrar a palavra, a curar os enfermos, a fazer coisas extraordinárias. O grupo de louvor pode começar a deslizar a tela. E os gregos, ouvindo que os fariseus e os judeus queriam matar a Jesus, decidiram ir ter com ele para lhe dizer: olha, vens connosco. Como é que se diz quando nós somos retirados de um país para o outro? Como é que é, João? Exilados. Vens em exílio para a Grécia, vives connosco, vives como um rei, nunca mais te faltará nada, que damos o nosso dinheiro, damos-te a nossa riqueza, e assim já não morres nas mãos dos judeus e dos fariseus. Os próprios discípulos de Jesus, eles foram ter com Filipe e disseram que queriam falar com Jesus, e devem-lhe ter dito o porquê. E Filipe foi dizer a André. Ora, André era o tal que da outra vez tinha andado pela multidão dos 5.000 à procura de pão para Jesus multiplicar. Portanto, André era aquele que andava sempre a ver onde é que havia. E quando André foi ter com Jesus, deve-lhe ter dito assim: Jesus! Estão ali os gregos. Os gregos. E Jesus virou-se para ele e disse-lhe assim: olha, a hora vem e é a hora que o Filho do Homem seja glorificado naquilo que o Pai planeou. E o André pensou: é desta. Vamos tirar a barriga de miséria. De certeza que vão nos dar dinheiro, vamos comprar uns cavalos, vamos deixar andar a pé. Ai, que bom, glória a Deus. Vêm uns gregos ricos para a igreja. E Jesus depois diz-lhe assim: mas eu ainda não acabei. E dá-lhes aquele versículo, anda lá para cima para o 24, se faz favor. Dá-lhe aquele versículo. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E André ficou: hã? Ele não percebeu. É os gregos, os gregos. Os gregos. Jesus, epá,
Andar a pé, tudo bem. Comer pão e peixe todos os dias, pronto. Mas uma noite no Hotel Ritz, caminha, pequeno almoço na cama. Os ricos, Jesus, os ricos. Jesus disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que é que André tinha pensado naquele momento? Que Jesus estava completamente. Mas Jesus estava-lhe a dizer uma coisa extraordinária. A minha morte é uma semente para que pela minha morte o resto da humanidade viva. Jesus sabia qual eram os planos dos gregos. Era levá-lo. Porque os gregos viam Jesus como um grande filósofo. Porque os gregos tinham mais respeito por Jesus que os da própria terra. Os de fora. Queriam levá-lo com ele para o proteger, para que ele não morresse e tivesse, olha, quem sabe, como diz a Bíblia acerca de Abraão, farto de bons dias e numa boa velhice. Mas esse não era o plano de Jesus, não era o plano do Pai. Graças a Deus pelo plano dele. Então o que é que eu aprendo aqui? E qual é que é a grande pergunta? É: não se deixe vender. Eu disse aqui na sexta-feira uma coisa que eu não vou dizer, não posso dizer hoje. Mas eu não me deixo vender por nada. Na sexta-feira eu perguntava o que é que me move. Olha, não é o dinheiro. E não é o dinheiro de ninguém. Eu não busco o dinheiro de ninguém. Pastor, mas eu quero dar. Dê porque ama a Deus. Não é para me agradar. Porque então aí você nunca me vai agradar. Quer me agradar? Sirva a Jesus. Seja fiel a Jesus. Busque a palavra. Esteja sempre pronto para me ajudar. Isso sim é que você me agrada. Pastor, é preciso... Olha, irmãos, é preciso andar aí a matar as aranhas e no teto. Eu estou aí, pastor. É preciso montar o ar-condicionado. Até o Rui já me disse: eu estou aí, pastor. Foi ou não foi? Foi. É preciso fazer não sei o quê. Conte comigo. É preciso ir evangelizar. Pastor, conte comigo. É preciso orar por alguém, como eu disse na semana passada. Conte comigo, pastor. Eu oro por si e por toda a igreja todos os dias. Isto sim. Quer-me agradar? Agrade-me aí. Agrade-me chegando ao pé de mim e dizendo assim: acabei de ler o livro de Abacuque. Pastor, estou totalmente emocionado. Pode ser sofonias. Pode ser não um. Cantar Salomão é mais para os casados. O que é que me está a entender? Lendo a Bíblia, você vem partilhar comigo o que percebeu daquele versículo. Isso agrada-me. Agora o seu dinheiro não me agrada. Pastor, então, mas porquê é que se levanta uma oferta? Porque a igreja precisa ir para a frente, é verdade. Mas não pense que eu vou andar atrás do seu dinheiro. Eu ando atrás de si, do seu coração. Jesus deu a maior prova nisso. Ele podia ter tido tudo, mas perdia tudo. E esse é o grande segredo que eu quero partilhar com vocês. E é mesmo para terminar. Você não quer perder nada na sua vida, pois não? Então liberte-se de tudo. Jesus libertou-se daquilo e parece que perdeu tudo, mas ganhou o mundo inteiro. Diga: ganhou-me a mim e ganhou aos outros todos. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Diz lá, Cátia, diz lá. Do que é que você está à espera? Do que é que você está à espera? Do que é que tu estás à espera? Liliana? Mas tu não te chamas Liliana e tinhas aqui, estás à espera, Jorge? O que é que você está à espera?
Essa é a pergunta do Espírito Santo para si hoje. Na sexta-feira a pergunta era: o que é que nos move? Não foi, Álvaro? O que é que nos move? E hoje a pergunta de Deus para nós é: do que é que estamos à espera? É isso que eu quero perguntar. Do que é que você está à espera? Vimos a importância de ter a palavra de Deus e de ouvir a voz de Deus. Vimos também qual é a nossa tarefa. Vimos que não nos podemos vender. Olha, agora vou terminar com isto. Faremos coisas que não gostamos. Provavelmente faremos coisas que não queremos. E vamos lidar com pessoas de quem não gostamos. Estou-me a lembrar, sabe do quê? O apóstolo Paulo. Que nesta altura, deste exemplo que quer dar, ainda era Saulo de Tarso. E depois de ele ter tido um encontro real com Jesus, a cavalo, a caminho de Damasco, ficou em casa de uns irmãos, daqueles que ele queria matar. De repente deixou de os querer matar. Esse é o grande poder de Deus, não é? E o Senhor, durante a noite, veio ao quarto de um homem chamado Ananias e disse-lhe assim: Ananias, é-te necessário que tu vás a tal sítio na rua direita, aqui na cidade de Damasco, e entres lá e que imponhas as tuas mãos num homem chamado Saulo de Tarso, para que ele seja cheio do Espírito Santo e os seus olhos sejam curados. Atos, capítulo 9, todo o capítulo 9. Eu sei que há aí quem esteja uma nota. Atos 9. E você sabe uma coisa? Ananias disse-lhe: eu não quero ir. Então ele vai me matar, ele anda-nos a matar. Se eu vou lá, o cordeiro vai à boca do lobo. Eu pensava que era o lobo que ia à vozinha e depois... Não percebe? E Deus disse-lhe: vai, porque é urgente que vás. Porque eu tenho escolhido para mim para fazer uma obra muito grande. Você e eu somos o Ananias de Deus. Deus por vezes vai nos mandar fazer coisas que nós não queremos fazer. Ter que enfrentar ou lidar com pessoas de quem nós não gostamos. E sabe uma coisa? Só Deus sabe o fruto dessa ação. Porque se Ananias não tivesse ido orar por Paulo, ou por Saulo, mais de metade do Novo Testamento não tinha sido escrito. O que é que você está à espera? Porque eu estou a falar para pessoas a quem Deus já falou coisa. Eu estou a falar para pessoas a quem Deus já deu instruções. Eu estou a falar para pessoas a quem Deus já disse: faz assim, fala isto. E você tem estado a adiar. Porquê? Porque na nossa mente, na nossa ideia, pensamos que não vai resultar. Confie em Deus. Mesmo que à primeira vista parece que nada resulta. Confie em Deus. Do que é que você está à espera? Posso ouvir amém? Quem é que gostou hoje de manhã? Quem é que foi abençoado? Do que é que você está à espera? Vamos todos baixar a cabeça, fechar os nossos olhos. Eu quero fazer esta pergunta para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus. Do que é que você está à espera? Ele é um pai querido, é um pai que ama, é um pai que sustenta. Ele é o Criador dos céus e da terra e do mar, que nos ama de tal forma que de toda a criação nós somos os únicos com quem Ele quer passar tempo. A Bíblia diz que Adão caminhava no jardim com Deus. E Deus hoje quer caminhar connosco. Não como caminhava com Adão, mas de uma maneira ainda mais impressionante. Ele quer caminhar dentro da nossa vida e dentro do nosso coração. Estou-vos a falar de Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Jesus é o único caminho. Buda não é o caminho.
Fátima não é o caminho, Maomé não é o caminho, eu não sou o caminho. Esta igreja não é o caminho é Jesus de Nazaré. E a Bíblia também diz, João 6,37, que Ele não faz distinção de pessoas. Todo aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Eu tenho uma tatuagem. E então, qual é o problema? Qual é o problema? Eu tenho um dragão tatuado nas costas. Você sabia que o livro de Jó descreve os dragões e os dinossauros? É uma criação de Deus. Qual é o problema? Eu não vejo qual é o problema. Eu tenho um piercing. Olha que engraçado, o Senhor ontem deu-me uma passagem em Ezequiel, eu não posso dizer qual, porque é um recado de Deus para mim, em que o Senhor dizia que renovava a aliança com a noiva, ou seja, renovava a aliança com a igreja, renovava a aliança connosco, percebe? E dizia assim, eis que te ponho grinalda na cabeça, eis que te ponho cor na face, pendentes nas orelhas e pendente no nariz. E eu pensei, que engraçado. A noiva do Senhor tem um piercing. E anda aí tantos a dizer que os piercings são do diabo. Chocante, não é? Mas eu fiz muitos erros na minha vida. Bem-vindo ao clube. Não há aqui ninguém que possa dizer o contrário. Todos dizemos o mesmo. Por isso é que eu estou a falar de Jesus. E eu quero exortar mesmo hoje. Se você ainda não tem Jesus, a fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Eu costumo dizer sempre isto. Se Deus não é real, o que é que eu perco? Nada. Aprendo uma forma de vida diferente. Mais sublime. Mas se Ele é real e eu não o tenho, eu já perdi tudo. Então, enquanto todos estamos cabeça baixa de olhos fechados, e você que nos está a ver e a ouvir em direto hoje, ou está a ouvir este DVD, ou a ouvir este CD, ou está-nos a ver noutra plataforma qualquer, eu quero dizer que você também pode ter Jesus. Eu vou fazer uma oração. Eu quero convidar toda a igreja a fazer esta oração comigo. Sem vergonha. Em voz alta. Em nome de Jesus. Amém? Então digam assim comigo. Querido Deus, eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Eu reconheço que andava perdido. Eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Nesta manhã, eu te convido a entrares na minha vida e eu te reconheço e recebo como meu Senhor e meu Salvador. E agora ajuda-me, guia a minha vida, guia os meus passos. Em nome de Jesus. Amém. Foi difícil? Não custou nada, pois não? Não caiu o braço a ninguém? Reparem só, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, crendo no coração, confessando com a boca, da morada em nós. Faz morada em nós. Ele faz morada em nós. Eu tinha 5 anos quando eu fiz esta oração pela primeira vez. Já lá vão 29 anos, quase. Vai caminho de 29 anos. Não, vai caminho de 30. Vai caminho de 31. Eu vou fazer 36. Quer dizer que eu ando a dizer que há 29 anos, para há uns 3 anos. Mas eu não me arrependo nem um minuto de ter entregue a minha vida a Ele. E há aqui alguém que diga que se arrependa? Ninguém. Glória a Deus. 3 conselhos. Eu dou sempre estes conselhos. Estão no folheto. Primeiro, leia a Bíblia. Esqueça os livros dos outros.
Esqueça os livros de qualquer pregador. É a Bíblia. Este livro é verdadeiro. Este livro não falha. Este livro é do melhor que há. Você sabia que é o livro mais traduzido em mais línguas, mais vendido em todo o mundo? O autor deste livro vende mais que o Dan Brown. Vende mais que o José Rodrigues dos Santos. Vende mais do que o Deepak Chopra, Dalai Lama e essas bicharadas todas que andam por aí a escrever livros. E ele já cá não está há mais de 2000 anos. Yes. Segundo conselho, sempre que puder, venha à igreja. Você quer me apanhar cá? Pois quer. Porque aqui você é pastoreado. Aqui você pode ter o meu abraço. Aqui você pode ser amado por toda a igreja. Aqui você pode ser aconselhado. Aqui você ouve a verdade e ouve a palavra de Deus. Terceiro conselho, fale com Deus, ore todos os dias. Uma coisa banal. Deus é um Deus simples. Deus não tem protocolo. Não é preciso fazer a cruz 3 vezes com os dedos e dobrar os joelhos e sacudir um bocadinho. Pronto. E agora vou orar ao Senhor. E tu, Senhor... Não. Deus é simples. Eu posso estar em qualquer lado e em qualquer momento eu posso falar com Ele e dizer-lhe, eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és a coisa mais preciosa. Tenho um momento difícil. Senhor, ajuda-me. Oh, Deus, ajuda-me. Tu sei comigo, Senhor. Posso ouvir amém? Glória a Deus. Vamos dar uma grande salva de palmas a Jesus. Aleluia. Há aqui alguém que tenha feito esta oração pela primeira vez? Que nunca tinha feito antes? Já toda a gente tinha feito? Glória a Deus. Então esta... Já tinhas feito. Com a mamãe. Mas aqui é a primeira vez. Então bem-vindo, Rui. Vamos dar o bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu não tinha perguntado porque eu pensava que já tinhas feito com a mamãe. De facto é verdade. Glória a Deus. Damos os bem-vindos o bem-vindo ao Rui. E quer dizer, eu quero que vocês evangelizem para que nós possamos ter muitas salvações. E trazer muitos jovens à igreja. Trazer famílias à igreja em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Vamos sentar 1 minuto. Prometo que é 1 minuto. Abra comigo em Provérbios 3. É 1 minuto mesmo. Aqueles que estão cheios de fome até estão a cronometrar. Ó pastor, despaches que eu já estou a ver o cabrito. Não, ele se ainda faz meme, está mal, porque ele ainda não foi ao forno. Provérbios 3, glória a Deus. Quem é que está contente de estar na casa de Deus? Oh, eu amo estar na casa de Deus. Glória a Deus. Quem é que já reparou que o pastorzinho também está mais magrinho? Tem comido pela palhinha? Experimente lá você passar um bocado de bife pela palhinha. É difícil. Provérbios capítulo 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha palavra e o teu coração guarda os meus mandamentos. A sua Bíblia diz lei, é a mesma coisa. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Nunca te abandonem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E agora veja aqui o grande pormenor, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. E isso será remédio para o teu umbigo
e medula para os teus ossos. Olha para mim. Honra ao Senhor com todo o seu coração, em primeiro lugar, obedecendo à sua palavra. Segundo lugar, você seja sempre uma pessoa do bem e fiel a Deus. Porquê que digo do bem? Porque às vezes nós, até no nosso próprio íntimo, não somos assim tão bons. E é importante nós mudarmos o nosso caráter, o nosso íntimo, o nosso ser nesse aspecto. Não tenhamos sempre segundas intenções, ou que nunca esperemos o pior dos outros. Ai, pastor, vou ser muito mais vezes desiludido. Pois, mas não faz mal. Pelo menos limpamos o nosso coração da maldade. Percebe? Agora veja. Confia no Senhor todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não pense que só você é que sabe. Confia em Deus. Busca a palavra de Deus. Busca o conselho de Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Hoje não choveu. Epá, ainda bem que não choveu. Em vez de você dizer ainda bem, diga graças a Deus que não choveu. Está a chover. Graças a Deus que está a chover. O cliente veio. Graças a Deus que o cliente veio. O cliente ainda não veio. Graças a Deus que está a caminho. É isto que Paulo diz. Em tudo dai graças. Não é a pessoa cair no chão, partir uma perna em 3 sítios e dizer graças a Deus. Ou como o outro. Ai, pastor, se eu não tivesse partido a perna, eu não tinha ido para o hospital evangelizar as pessoas. Eu posso lá ir sem partir pernas. E você também. Estão a perceber? Em tudo dai graças é neste sentido. Eu tive um problema. Consegui resolvê-lo com a ajuda de Deus, mesmo que eu não perceba que tenha sido com a ajuda de Deus. Graças a Deus que o problema se resolveu. Um funcionário foi-se embora. Andei meses à procura de um outro funcionário. Graças a Deus que já apareceu. Entender? É isto que nós temos que fazer. Agora veja. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, foge do mal. Quando eu fujo do mal e temo ao Senhor, isso é remédio para o meu umbigo e medula para os meus ossos. O que é remédio para o umbigo? É remédio para o meu corpo. Para o meu corpo. Para o seu corpo. Para a sua vida. Às vezes as pessoas não percebem isto. Mas veja. Porquê é que Salomão falou no umbigo? Costuma-se dizer assim. Aquele só olha para o umbigo dele. É remédio para a sua vida. E quando você era bebê e estava dentro da barriguinha da sua mamã, para onde é que você papava aquelas delícias todas, aqueles apetites malucos de, sei lá, tosta mista com caramelo às 3 da manhã? Um saco de limões para comer. 30 carcaças com manteiga. 30, não foram? Estavam boas. Estava grávida do meu irmão. 30 carcaças com manteiga. Aquilo era só abrir. Uma fábrica devoradora. Estão a perceber? Agora, para onde é que o bebê comia? Umbigo. Quer dizer que em todo o seu suprimento, o Senhor torna-se remédio para nós. Diga lá se não é uma boa notícia. Ainda não tinha percebido isto, você, para não. Deus é bom. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, na vez da estrada ser aos esses, não é? Como a estrada para o Algarve, esta quem me contava era aqui o nosso presbítero João Falcão Machado. O engenheiro da estrada para o Algarve era britânico. Então, é para ir por aqui? Ele, yes. Mais um S, está bem. Yes. Yes. Ele endireita os veredas. Ele faz-nos ir ao objetivo. Ele faz-nos chegar lá. Aleluia. Aleluia.
E na vida financeira é precisamente assim. Confie em Deus. Confie em Deus. Espírito de fé é confiar em Deus. Mas também não é esbanjar. Agora vou ali a uma loja de roupa gastar tudo o que tenho e ao restaurante porque eu vou confiar em Deus. Olha, arrisca-se a ter um problema grave. Confiar em Deus é não viver temeroso. Não viver com medo do dia da manhã. Viva confiante no dia da manhã, porque Deus é connosco. Diga, Deus é comigo. Aleluia. Vamos preparar a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa primícia, aquilo que o Senhor puser no nosso coração nesta manhã, de livre vontade, em nome de Jesus. Trazei os dízimos à casa do tesouro. Trazei ofertas em adoração. Trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor, digno é o Cordeiro de receber glória e o poder. Vamos ficar de pé. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno. Vamos todos pôr a mão no coração. Querido Senhor, nesta manhã vimos a Tua presença e Te agradecemos por esta oportunidade que tivemos nesta manhã. Mais uma vez poder cumprir a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por este momento em que podemos semear com amor a Ti e só a Ti, Senhor. E como Teu servo, eu Te quero agradecer em avanço por tudo o que Tu estás a fazer na vida do Teu povo. Porque eu sei, Senhor, que aquela visão é verdadeira e que Tu vais dar provas disso, Senhor. Grande prosperidade e grande bênção e suprimento virá sobre a vida do Teu povo e sobre as suas famílias. E sabemos também, Senhor, que a partir de hoje, ou melhor, que continuando hoje, na continuação, Senhor, que as janelas dos céus estão abertas sobre nós e que delas nos venha maior abastança, suprimento, para que nós possamos ter mais, para viver com mais, semear mais e ajudar mais. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Agora sim, dê uma grande salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui. Se alguém precisar de oração ou precisar de falar comigo, eu estou aqui, ou os presbíteros também estão, os pastores também. E que Deus os abençoe e que tenham a melhor semana da vossa vida. Até sexta-feira, até domingo. Grupos familiares, não se esqueçam, amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.